E o Corinthians quer dar um chapéu no São Paulo para anunciar seu próximo reforço. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história. Sem fazer barulho, o Corinthians contratou seu atacante de lado de campo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acerto com o Bahia por Kaique. Isso sem falar nas últimas de mercado. Bastidores Finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Para sobre reforço no Corinthians, o Timão acertou nas últimas horas a aquisição por empréstimo até o fim da temporada de Kaique. Ponta de 22 anos de idade, que pertence ao Grupo City e havia surgido muito bem pelo Fluminense. Você vai lembrar dele. Em 2021, o Manchester City, por meio do Grupo City, chega a comprá-lo por 10 milhões de euros fixos, referentes a 80%, ainda havia a possibilidade de mais 11 milhões de euros em bônus. Acontece que o Kaique até fez algum sucesso nos times de base do Manchester City, mas na equipe principal só conseguiu fazer 2 partidas. A partir daí foi emprestado, primeiro para o Paços de Ferreira em Portugal, não foi bem. Depois para o Sparta Rotterdam na Holanda, também não fez sucesso. A opção foi voltar ao Brasil por empréstimo para o Bahia, que faz parte do Grupo City. Primeira passagem razoavelmente boa. Ele volta para o futebol europeu e retorna na temporada passada mais uma vez para o Bahia. A soma das 2 passagens do Kaique pelo Bahia foi apenas ok. E ele havia perdido espaço, tanto que o Rogério Ceni aceitou a contratação de Kiki Oliveira, que havia jogado no Grêmio na temporada passada. O Cauã Furquim, que havia sido comprado do Bahia, do Corinthians, que havia sido comprado pelo Bahia do Corinthians, também chegou para ocupar a lacuna que pertencia ao Kaique. Diante dessa falta de espaço, o Bahia topou o emprestado e o negócio com o Corinthians está fechado. Dessa maneira, o Kaique e o Caio César serão os atacantes de lado de campo que o Corinthians terá à sua disposição. Timão que havia tentado as contratações do Rony, do Júnior Santos, do Michael, entre outros, a opção acabou se tornando por atletas mais baratos e mais jovens também, com a expectativa de que eles possam se valorizar no Timão. O que você pensa sobre o Kaique? Já gostei demais dele, acho uma aposta arriscada. Temo que o Corinthians não consiga fazer sucesso com o jogador, mas gostaria muito de ouvir a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registra o que você pensa, tá beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que vai tentar mais uma vez um chapéu no São Paulo. O Tricolor conversa desde o ano passado com o Alan, volante que pertence ao Flamengo. O Timão já havia feito uma primeira tentativa, não avançou. Sem acordo com o Alisson, que pertence ao São Paulo, o Corinthians vai focar seus esforços na contratação do jogador do Flamengo. E, inclusive, com a presença dos dirigentes de Flamengo e Corinthians em Brasília para a Supercopa do Brasil, jogo marcado para a tarde desse domingo, mais uma oportunidade para Marcelo Paz e companhia tentarem avançar nesse empréstimo. O grande trunfo do São Paulo nessa disputa com o Corinthians é a vontade rubro-negra em contar com o Marcos Antônio. O Flamengo já fez uma primeira proposta que foi recusada. Fará uma segunda e pretende utilizar o Alan como moeda de troca para convencer o São Paulo a vender o Marcos Antônio. E é isso que torna o Corinthians alguém com menos chances da contratação do Alan, volante que nem sequer foi relacionado para a decisão da Supercopa do Brasil. Detalhe importante, Saul, que passou por cirurgia e está completamente sem condição de jogo, está entre os relacionados do Flamengo para a decisão em Brasília. Ele viajou com o elenco, está junto da delegação. O Alan, em boas condições físicas, não foi nem sequer relacionado, algo que já havia acontecido no Intercontinental de Clubes do ano passado, o torneio que foi disputado no Catar. Você gostaria do Alan no seu time? Qual o valor dele? O que você pensa sobre o jogador do Galo? Já uso o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? A Marli quer saber o que aconteceu com o Pedro Tchoc. Ele foi reprovado em exames lá no futebol italiano, no Torino. Eu estou tentando descobrir se ele já voltou, se vai voltar, enfim. O Alexandre Costa. E aí, negacionista do Timão? Só fala mal do Timão. Olha lá. O Alexandre está dizendo que eu só falo mal. Agora há pouco alguém falou que eu sou corintiano. Vocês precisam se decidir. Cara, foram várias as muito boas notícias do Corinthians nos últimos tempos, né? O Corinthians pagou 3 transfer bans, 2 internacionais, 1 nacional. O Corinthians está tentando solucionar sua dívida com o Tadieres. O Corinthians fez alguns movimentos interessantes em relação a reforço. O Caio César eu gosto bastante. Mas, cara, quando tem a notícia de que se o Corinthians for campeão da Supercopa do Brasil, ele vai ter menos dinheiro do que se ele for vice, isso é notícia, isso precisa ser contado, né? Ao fundo vocês escutam o trânsito, o pessoal tá bravo aqui com um buzinaço. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou
a terceira proposta por Yuri Alberto apenas em 2026. É verdade que as três propostas muito abaixo daquilo que o Timão imaginava. A última delas, do Fenerbahçe, a pior de todas, 18 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. O time turco ofereceu 15 milhões de euros fixos, a gente está falando de mais ou menos 93 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus, outros 19 milhões de reais. Antes, o Corinthians já havia recusado ofertas da Roma e da Lazio. A pedida do Timão por seus 40% é de 22 milhões de euros ou 136 milhões de reais. Só para você entender, quando o Corinthians fecha com o Zenit a aquisição do Yuri Alberto, mandando uma série de jogadores, o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos. Só que, por conta de dívidas com o empresário André Cury, o Corinthians prometeu repassar ao representante 10% da sua parte. Ou seja, o Timão tem menos da metade do valor de uma venda futura do Yuri Alberto. Jogador que em 2 anos e meio com a camisa do Corinthians soma 212 jogos, 78 gols e 19 assistências. Pressão que eu tenho é que vai ser difícil o Corinthians conseguir alguém que pague na casa dos 40 milhões de euros para que o Corinthians possa ficar com esses 22 milhões de euros por sua parte. O João Brito, Nicola, o Michael está mesmo rescindindo com o Fla, bem que poderia vir para o Timão. Pois é, né? Mas ele já fechou com o Aula. Confesso que achei que os times brasileiros dormiram nessa. O Michael não fez uma passagem, uma segunda passagem brilhante pelo Flamengo, mas, cara, é um jogador, especialmente por conta da dificuldade nessa função de atacante, que eu acho que caberia. Boa noite, Nicola. Saiu uma notícia de que o Corinthians esqueceu de pagar o garçom e deve 10% da gorjeta. Manda mensagem para o presidente. Deixa eu pegar a mensagem do Rafael para falar sobre uma curiosidade muito da maluca, tá? Ó, Flamengo e Corinthians disputam no domingo, no Mané Garrincha, a Supercopa do Brasil, que reúne o campeão do último brasileiro, o Flamengo, com o campeão da última Copa do Brasil, o Corinthians. A simples presença desses times na decisão em Brasília garante 6.350.000 reais para cada, beleza? Tá. Além disso, a CBF vai pagar ao campeão $1 milhão. A gente está falando de 5.200.000 reais. O dólar varia, mas tá bom, vamos trabalhar com 5.200. Só que o contrato de Memphis Depay prevê pagamento para qualquer título, seja Supercopa, Paulista, qualquer coisa, de 4.725.000 reais de prêmio ao atacante holandês, importante, prêmio líquido, livre de impostos. Isso significa que a conta para o Corinthians desse prêmio vai girar na casa de 5.200.000, 5.300.000 com todos os impostos para que o Memphis receba livre de impostos esses 4.725. E detalhe, os 5.200 que eu citei que o Corinthians vai receber em caso de título da Supercopa, tem impostos, né? Então essa grana vai cair para uns 4.700, 4.800. O que eu quero dizer? Que só o prêmio do Memphis Depay já equivale a mais do que o Corinthians recebe em caso de título. E aí, você tem que dividir ou tem que pagar prêmio também para os outros jogadores. É óbvio que você não vai pagar uma compensação financeira astronômica, afinal de contas é só uma Supercopa do Brasil, mas o que eu posso assegurar é que se o Corinthians for campeão, o dinheiro do prêmio vai ser todo utilizado e o Corinthians ainda vai precisar recorrer àqueles 6.350.000 pela presença em Brasília. Se o Corinthians não for campeão, ele não paga nada para o Memphis, não paga nada a seus outros jogadores e fica com 6.350.000 reais. É muito louco isso, né? Isso equivale a dizer que se o Corinthians for campeão, ele vai gastar mais dinheiro, vai ter mais prejuízo do que se ele não for campeão. Durmam com um barulho desse. Tem alguma informação da venda de Yuri Alberto, o Edson Ribeiro? Não, é Edson Roberval. Edson, a verdade é que o André Cury tem oferecido o Yuri Alberto para vários clubes, e há bastante tempo. Até porque o André Cury é daquele empresário que pensa que precisa fazer negócio para que a roda gire, né? Para que ele possa ganhar as comissões, aquela coisa toda. A verdade é que não houve proposta oficial, exceto uma recente de 22 milhões de euros. Só que esses 22 milhões de euros seriam por 100% dos direitos econômicos, e o Corinthians gostaria de ter 22 milhões de euros só pela parte dele. Só para completar, é importante registrar que o André Cury passou essa semana em Madrid. Ele foi para lá para negociar com o Atlético de Madrid a possibilidade do Ederson.
ex-volante do Corinthians, do Cruzeiro, virar reforço do Atlético de Madrid, é um pedido do Diego Simeone. O problema é que a Atalanta pede 50 milhões de euros, tá? E nessas conversas com o pessoal do Atlético de Madrid, o André Cury voltou a sugerir o nome do Yuri Alberto, mas não emplacou. Rapaziada boa, mais um giro de notícias do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando realmente dele, do Coringão, que deve jogar hoje 2-1, deve ser o placar com gol de Memphis Depay e Yuri Alberto. E o Flamengo vai estar aí passando no sufoco para tentar jogar contra o maior clube do mundo. Então peço humildemente para você dar o like nesse vídeo dia 1º de fevereiro, tá? Essa é o dia 1º de fevereiro de 2026. Então muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.